Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai tratar aqui nessa nossa aplicação os erros, né? A gente vai tratar os erros meio que de uma forma mais generalizada, mas você pode muito bem, a partir do conceito dessa aula, estender para poder tratar os erros de uma forma mais complexa, mais completa. Beleza? Na aula passada a gente criou nessa tela aqui Sign In Token, que é basicamente uma tela com um Activity Indicator, né? Ele indica o load ali enquanto ele tenta fazer o login do usuário usando ali o nosso JSON Web Token, né? Que a gente pode ou não ter armazenado. A gente recebe os dados desse usuário, mas por enquanto a gente não vai trabalhar com isso. Primeiramente a gente vai tratar, né, os erros caso o login, né, caso dê algum erro. E a gente vai fazer isso quando, por exemplo, aqui na tela de Sign In, quando o usuário pressiona o botão, né, para fazer o login, ou seja, esse botão aqui, quando o usuário pressionar, a gente vai fazer uma verificação se o e-mail e a senha é diferente de uma string vazia, e se for, né, a gente vai dar um set ali, setar o erro, né, como true, e aí o erro vai aparecer aqui nos campos de e-mail e senha para que o usuário veja, né, que o e-mail e a senha deve ser definido. E a gente vai também, né, aqui no nosso auth context, quando a gente faz o login do usuário, a gente pode muito bem, né, dependendo que se o login der errado, a gente pode dar um setar o erro, né, fazer um set erro true, para poder mostrar que o e-mail e a senha deu erro, ou que aconteceu algum erro na solicitação, ou algo do tipo, né? A gente vai estar trabalhando isso aqui também. Beleza? Então a gente vai começar aqui pelo nosso e-mail e senha, né? Se o usuário faz ali um login, entrar aqui na tela Sign In, quando ele vai digitar o texto, né? Quando ele pressiona o botão para fazer login, a gente vai verificar se o e-mail e a senha são diferentes de uma string vazia e a gente vai setar esse erro para true. E para fazer isso, se a gente sabe, né, que o e-mail e a senha eles são umas componentes reutilizáveis que a gente criou, né? Umas componentes personalizadas que a gente criou, que está aqui dentro da pasta Components. Então que a gente tem o e-mail input, o nome input e o password input, que são, né, os text inputs aqui do nosso React Native Paper, né? A gente está usando aqui o React Native Paper, que é uma biblioteca para criar interfaces, beleza? Então aqui no input de e-mail, né, a gente tem esse text input e o próprio React Native Paper ele exporta para a gente um helper text, né, que é basicamente esse texto que vai ser mostrado, né, indicando o erro para a gente. A gente importa ele, né, do React Native Paper, né, que ele deu o auto import, e como a gente tem duas componentes sendo retornadas de uma função, né, a gente não pode. Então a gente vai usar aqui um fragmento, né, o JSX, colocar aqui em volta de tudo, e dentro desse helper text a gente vai colocar ali o texto que a gente quer mostrar, né, a mensagem de erro. E nesse caso, como é na componente de e-mail, né, a gente vai verificar se o e-mail se ele existe ou não, né, se ele é diferente ou não de uma string vazia. Eu vou colocar aqui que o e-mail must exist, né, que o e-mail ele deve existir. Ou seja, né, o usuário ele tem que passar um e-mail para que a gente consiga fazer o login. E a gente indo aqui no helper text, a gente tem que definir aqui também algumas coisas, que é o tipo dele, né, que o tipo desse helper text ele pode ser vários tipos, né, mas nesse caso aqui ele é o tipo error, né, error. Aqui nesse caso aqui é um string error, né, a gente não precisa das chaves quando é uma string, né, o tipo dele é erro, e a gente tem que passar também o visible, né, se ele visible, deixa eu escrever aqui direito, que é um booleano, né, true ou false. Se eu coloco aqui como true, ele já vai mostrar essa mensagem de erro para a gente. Se eu salvo isso aqui, a gente pode ver, né, que mostrou aqui no nosso, embaixo da componente e-mail, que o e-mail must exist, né, que é a mensagem de erro que a gente quer mostrar. Se eu defino aqui o visible para false, né, falso, ele vai desaparecer. Beleza? Então vou deixar aqui como true, e aqui no nosso text input a gente tem também uma propriedade que é error, que é um booleano também. Então se eu passo aqui como true, né, salvo, aqui agora o nosso e-mail ele ficou vermelhinho, né, tem aqui os indicadores vermelhos, ou seja, isso aqui vai indicar para o usuário que o que ele digitou aqui também, né, deu um erro, isso aqui não está sendo aceito pela nossa aplicação. Então esses dois booleanos, né, true, a gente vai controlar isso aqui e a gente vai fazer esse controle usando o useState. Então primeiramente, né, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse helper text e esse fragmento JSX nas nossas outras duas componentes, né, na componente de nome e na componente de senha. Então eu vou acelerar o vídeo aqui para isso aqui não ficar muito repetitivo.
Então, definir aqui, né, nas três componentes, o helper text, esse error true, né, o visible true também está tudo true. A gente vai controlar isso aqui depois. E para fazer esse controle, né, a gente vai usar o nosso context, né? Então, se eu abro aqui o auth context, onde a gente cria o nosso contexto, a gente tem uma função reducer, né, que vai fazer esse controle para a gente, né? Lembrando, se você não tem aqui uma base boa de função reducer, né, eu recomendo que você veja as aulas aí sobre função reducer para você ter uma ideia melhor e conseguir entender o que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então a gente vai estar usando essa nossa função reducer para fazer isso. E aqui a gente tem, né, a função create user, a função login user que a gente trabalhou nas aulas passadas. E a gente tem aqui também essa função teste. E eu vou estar usando ela, né? Eu vou reaproveitar aqui que a gente já tem a estrutura criada. E eu só vou alterar o nome aqui, né? Eu vou definir aqui set login error. Login error, né? A função vai setar o login se aconteceu ou não um erro de login. Essa função a gente vai receber aqui um boolean, né? Um booleano vai ser true ou falso. Boolean, e aqui, né, a gente vai executar um dispatch, né? Essa é a primeira vez que a gente usa aqui nessa nossa aplicação. Escrevi errado aqui, né? Dispatch, que a gente usa aqui nessa aplicação o dispatch, né? Nas nossas outras funções a gente não está usando ele. E basicamente esse dispatch ele vai fazer uma alteração na nossa função reducer, né? E essa alteração vai alterar o estado da nossa aplicação e vai causar ali uma renderização. Então é tipo um use state, só que um pouquinho mais complexo, porque ele consegue tratar estados de formas mais fáceis. Beleza? Então quando eu dou esse dispatch, ele recebe aqui um objeto. E esse objeto ele tem um tipo, né, que é um string. E ele tem também um payload, que pode ser aqui algum valor, algum objeto, um string, uma lista, alguma coisa. O que acontece? Quando a gente dá o dispatch, esse objeto inteiro, né, o type e o payload, ele vai ser passado para a nossa função reducer, né? Lembrando que essa função reducer, a gente está usando ela aqui no create context para criar um use reducer, né, com o hook use reducer, ela está sendo passada aqui. Então, esse objeto inteiro, né, o tipo e o payload, ele é passado para essa nossa função reducer. E ele vem aqui, né, para essa função reducer como action, né, como esse segundo argumento aqui, que é o action, né, que a gente está chamando aqui de action, esse objeto vai ser esse action. Então, quando a gente dá um action.type, né, no switch, a gente vai estar analisando o tipo desse dispatch, né, o tipo dessa operação que a gente está fazendo. E a gente vai acessar o action.payload para acessar o dado, né, o dado que a gente está enviando para a nossa função reducer, que nesse caso aqui é um booleano. Então o payload, né, desse nosso dispatch vai ser o boolean que a gente passar. Boolean, escrever direito, né? Então a gente vai estar recebendo esse boolean e o tipo desse nosso dispatch, eu vou fazer isso aqui como tipo login error. É um tipo bem comum não, um string, né, login error vai ser o tipo desse nosso dispatch. Então eu vou criar aqui, né, dentro do nosso switch, eu vou criar aqui case, né, caso action.type for igual a login error. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui alguma operação, que nesse caso aqui vai ser simplesmente retornar return. Eu vou retornar um objeto e dentro desse objeto eu vou dar um spread aqui no nosso state, que é o estado atual desse nosso context, né? E nesse caso aqui não tem nenhum valor, mas caso tenha, né, a gente vai meio que salvar aqui todo o estado atual, e aqui no segundo argumento a gente vai alterar algum estado, né? A gente vai meio que sobrescrever esse nosso spread que a gente está dando aqui. E nesse caso aqui eu vou criar uma propriedade. E eu vou chamar essa propriedade aqui de login error, né? Login error, que também vai ser um booleano. E aqui ele vai receber o action.payload. Então aqui no nosso initial state, no estado inicial desse nosso context, eu vou criar aqui, né, um login error, que ele vai iniciar como falso. Ou seja, a gente já vai iniciar a aplicação com nenhum erro de login, né? Porque isso aí é óbvio. Sempre que a gente vai iniciar a aplicação, a tela de login, né, a nossa autenticação, a gente assume que não tem nenhum erro até então, né? A gente vai ter esse erro quando o usuário fazer ou não, pressionar ou não o botão ali de login. Então, por padrão, esse login error vai ser falso, o que vai ocultar, né, os erros aqui, essas mensagens de erro aqui dos nossos inputs de texto. Beleza? Então, feito isso, a gente já tem que a função criada que vai setar esse estado. Então, eu vou copiar aqui a função, né? A gente tem que passar ela aqui como argumento como segundo argumento desse objeto
nessa nossa função, né, create context. E isso aqui, novamente, eu já expliquei em aulas passadas. Se você não entende essa estrutura aqui de criar um contexto, eu recomendo que você veja as aulas passadas, mas caso você não queira, é basicamente um contexto com uma função reducer dentro, né? E a gente tem essa estrutura aqui de uma função dispatch que retorna outra função, que é basicamente a gente está passando essas funções aqui no nosso create context para ela pegar aqui o dispatch, né, ser salva em um objeto com o nosso dispatch para a gente conseguir usar e conseguir fazer o dispatch na nossa função reducer. Beleza? Então, quando eu coloco aqui essa nossa set login error, né, essa nossa função nesse objeto, a gente está exportando a função inteira para o nosso contexto, para a nossa aplicação. Tranquilo? Então, o que significa que eu consigo acessar essa função setLoginError aqui na nossa tela inicial e em qualquer outra tela, né? Eu vou vir aqui na tela de Sign In, deixa eu abrir ela aqui, que é a tela de login, e eu vou trazer aqui do state, né, do nosso use context, aliás, né, não do use context, do nosso contexto, eu vou trazer aqui aquela função que a gente criou, que é o setLoginError. E eu vou usar essa função quando, né? Quando que eu vou fazer isso? Eu vou setar esse login error quando o usuário pressionar o botão de login. Ou seja, é aqui dentro desse onPress, né? Dentro do botão login. E o que eu vou fazer? Eu vou verificar, né? Como eu falei no início da aula, eu vou verificar se o e-mail e a senha são strings vazias, né? Se um ou outro é string vazia. Porque se for, né, a gente vai retornar um erro para o usuário falando, ó, você tem que preencher aqui o e-mail e a senha para que você consiga, né, fazer aí o login. Então eu vou fazer aqui um if, né, se o e-mail ou a senha, né, ou password, se isso aqui for igual a uma string vazia, o que eu vou fazer? Eu vou dar um setLoginError como true, né? Eu vou setar esse erro de login aqui como true. Então, quando eu faço isso, né, se isso aqui for errado, for falso, né, se essa condição aqui for verdadeira, aliás, né, ele vai dar um setLoginError como true, e eu vou colocar aqui um return para a gente retornar essa nossa função onPress e a gente não realizar nenhuma dessas duas funções aqui de baixo, né, que é o login user, tentar fazer o login e navegar ele para a tela home. Então eu vou salvar isso aqui, e até então não está funcionando porque eu estou dando um setLoginError como true, né? Eu estou definindo aquela variável aqui no nosso authContext, né, que é o login error, como true, mas as nossas componentes e-mail, nome e password input, né, ela não tem acesso ainda a esse valor do state. Então o que a gente vai fazer agora é acessar esse nosso contexto e buscar lá no estado do contexto, né, essa nossa variável que a gente criou, que é o login error. Então eu vou criar aqui, né, um const, vou usar o destructoring, recebe o use context, ele vai receber o context da nossa aplicação. E eu vou importar isso aqui tudo, né? Tem que importar o use context e tem que importar o context também, que a gente está exportando lá do auth context, beleza? Que ele está retornando aqui, né? O context e o provider. Eu estou importando o context aqui nesse caso aqui é na componente email input. Então eu vou extrair o que? Eu vou extrair o state, né? O estado atual da nossa aplicação. Lembrando que no nosso auth context, né? A gente com a função create context, se eu abro ela aqui, a gente vai estar colocando dentro do provider, né, o state, que é o estado atual, e as nossas funções customs, né? E nesse caso aqui, a gente não quer saber das funções, a gente quer saber do estado atual, que é onde está o nosso login error. Então aqui dentro do state, eu tenho aqui, né, um state.loginError, que é true ou false, que é esse valor que a gente está controlando. Então aqui em error e em visible, e nessa propriedade visible aqui do helper text, eu vou colocar aqui o nosso state.loginError, né, que é a propriedade que a gente criou. Então, quando eu salvo, a gente pode ver que aqui na nossa componente de e-mail já assumiu o erro. Então, eu vou fazer isso para as outras componentes, né? Vou acessar aqui o nosso state e colocar aqui um state.loginError na componente de nome e na componente de senha.
Beleza? Então, feito isso aqui, né, eu coloquei aqui todas as componentes para acessar, né, esse state.login error, os nossos erros sumiram e a gente pode perceber que aqui ele criou um espaço, né, tem um espaço vazio aqui, que nesse espaço vazio é o nosso helper text, né, é o espaço dele. Então, para melhorar um pouquinho isso aqui, a gente vai vir aqui na nossa componente de password input, né, que é a senha, e ela tem uma borda inferior, né, porque está muito longe aqui do botão login. Eu vou simplesmente remover esse estilo, né, dessa nossa componente de senha, né, para a gente chegar um pouquinho aqui para cima o botão login, mesmo que é pouco, né, isso aqui vai fazer alguma diferença. E outra coisa que poderia ser feita também é como o nosso estado aqui, né, o nosso login error, ele é aqui um booleano, é true ou false, né? Eu poderia colocar aqui o helper text. Eu vou colocar aqui fazer aqui, né, uma condição, um ternary. Então aqui esse state.login error, login error. Se ele for true, eu vou retornar aqui o nosso helper text. E se ele for false, né, se ele for falso, eu vou retornar aqui null. Deixa eu salvar aqui para formatar melhor. A gente pode ver que sumiu ali aquele espaço que ele estava ocupando, né? Porque o nosso foi removido, né? Agora a gente tem a condição que esse helper text ele só vai renderizar se o estado.login error for true. Para provar isso aqui, vou pressionar o botão login e a gente pode ver que ele apareceu, né? E a gente está fazendo isso na componente de e-mail. Então eu vou fazer isso na componente de senha e de nome também, essa condição para renderizar o helper text. Então, feito aqui as condições, né, a gente tem que novamente a nossa tela login renderizada normal, né, como deveria. E se eu pressiono aqui para fazer o login, né, a gente seta o erro, né, esse erro como true, que nesse caso aqui a mensagem está a mesma, né, olha só o vacilo. Na senha aqui é que password must exist, né, e não e-mail must exist. Então, se eu trocar aqui, password must exist. Salvar e aqui ele vai trocar aqui, né, essa mensagem. Então, feito isso aqui, né, a gente tem um controle de erro aí. Nesse caso a gente está verificando só se o nosso, na tela de sign in, a gente está verificando se o e-mail ou a senha são vazios, né? Mas aqui poderia existir várias verificações e também no nosso context a gente poderia criar vários tipos aqui de state, né? Por exemplo aqui, um erro de e-mail, um erro de senha, um erro do nome, e em cada um desses eu iria controlar separadamente. Isso aqui também ia depender da nossa API, né? A API tinha que fazer esse controle e retornar para a gente. Porque se o e-mail for inválido ou se o nome já existir, a API responde e a gente pega essa resposta da API e faz a condição para setar aqui no nosso context true ou false, para a gente ter uns erros mais precisos, né? Se só o e-mail é inválido, só vai aparecer o erro aqui no e-mail. Mas a gente não vai fazer isso porque, né, nesse nosso caso aqui a gente tem só tá bem simples aqui, tanto a nossa API quanto os dados aqui do dessas nossas componentes, né, de login e de criação de conta. Então, para finalizar, a gente tem um probleminha aqui, porque se eu estou na tela login, eu pressionei aqui, deu erro, e eu navego para a tela de criação de conta, o erro continua setado, né? O erro continua true. Então, aqui na nossa tela de login, se eu aqui o touchable opacity, né, ou seja, quando eu pressiono, eu navego para a tela de criação de conta, eu tenho que também fazer aqui executar a função, né, essa função set login error para falso, né? Eu tenho que setar essas mensagens de login para falso, porque se eu navego da tela de login para a criação de conta, eu quero resetar, né, entre aspas, o erro. Então, eu vou colocar aqui um set login error para falso. E também o contrário, né? Se eu estou na tela de criação de conta, tem algum erro aqui e eu navego para a tela login, eu vou querer remover ali os erros, as mensagens de erro, definir essa propriedade de erro para falso. Então aqui na tela de sign up, eu vou fazer a mesma coisa. E aqui na tela de sign up, né, uma coisa que a gente não fez aqui é verificar também, né, na tela de criação de conta se o nosso usuário, né, se o nome, o e-mail ou a senha são vazios. Então aqui no botão de criação de conta, né, eu vou fazer aqui da mesma forma na tela passada. Se o nome, name ou e-mail ou password for igual a uma string vazia, eu vou dar aqui um set login error
como true, né, e vou retornar. Então aqui no final, né, eu coloquei também para se a gente navega para a tela de login, a gente dá um set error para false. Então vou reiniciar aqui a aplicação. E com a aplicação reiniciada, né, se eu pressiono aqui para fazer o login, eu vou setar o erro. Se eu navego aqui para a tela de criação de conta, o erro é resetado. Se eu pressiono aqui em criar, eu vou setar novamente o erro. E se eu volto aqui para a tela login, o erro também some. Beleza? Então esse é o vídeo, né? Essa é a aula. A gente poderia também, né? Eu vou até fazer isso aqui nessa aula, aqui no Auth Context, né? Se eu tento fazer o login ou se eu tento criar a conta, né? Aqui está tudo dentro de um try catch, né? Então esse catch aqui é se der um erro. O que eu vou fazer se dar um erro? Eu vou executar, né? Aqui, como a gente já está aqui no nosso context, né? No nosso dentro de uma função aqui do context, a gente já tem acesso ao dispatch. Eu não preciso, eu acredito que daria um erro, né? Se eu chamar aqui essa setLoginError, né, a função dentro de outra função aqui no nosso Auth Context, eu acredito que isso daria um erro. Mas aqui eu posso muito bem fazer um dispatch, né, onde o tipo, um objeto com type idêntico que a função setLoginError, né? Eu vou até copiar isso aqui. Só que nesse caso, o payload ele não vai ser, ele não vai vir de uma função. A gente sabe que se deu um erro para criar o user, a gente vai mandar um payload true, né? Eu vou definir aqui a mensagem de login, né? O login error como true, indicando que deu ali um erro. E vou fazer a mesma coisa aqui no nosso login user, né? A mesma coisa, idêntico. E para mostrar esse erro aqui no botão login, né? Por exemplo, eu pressionei para fazer o login e deu um erro, eu vou fazer isso aqui no nosso abaixo, né, do botão login. Cadê ele aqui? Aqui o botão login, abaixo dele eu vou colocar um helper text, né, que é idêntico ao que a gente fez. Então eu vou até acelerar o vídeo aqui. Então, o que eu fiz aqui foi bem simples, né? Idêntico ao que a gente fez, só que agora na tela de login e na tela de criação de conta, né? Sign in e sign up. Abaixo do botão login e aqui no sign up, abaixo do botão de criação de conta, eu coloquei, né, o state.isLoginError, né, a condição para renderizar esse nosso helper text do tipo erro e o visible aqui também mostrando, né? Então, se eu salvo isso aqui e eu tento fazer o login com um e-mail que não existe, e pressiono aqui para fazer o login, ele deu um erro porque não tem o helper text importado aqui. Isso, deixa eu importar, ele está importado aqui na tela de sign up, na tela de sign in. Eu vou trazer aqui o helper text, salvar novamente e aqui tento fazer um login com um e-mail que não existe, colocar aqui alguma senha. Se eu tento fazer esse login, como eu defini, né, o set login, o nosso verdade, nesse caso, como eu defini o login error como true, ele mostrou que também as mensagens de erro, né? Aqui embaixo está o login error, que é esse helper text. Bem, passar um estilo aqui, a gente poderia muito bem criar, né, uma propriedade do state diferente, né? Porque nesse caso aqui a gente poderia criar um input error, né? Aqui no nosso Auth Context, eu poderia criar aqui um input error e um login error, né? O input error seria para controlar as mensagens de erro e o login error seria para controlar aqui o erro somente aqui do botão login, beleza? Eu poderia fazer isso aqui, né, mas iria demorar muito tempo e a aula já está muito longa, mas eu vou deixar aí para você, né? A ideia, caso você queira implementar isso aí, você já sabe como que isso é feito. A única coisa que eu vou fazer aqui é no botão login aqui no nosso helper text, eu vou passar um estilo para ele. Então o style vai receber, eu vou passar um estilo em linha mesmo, que vai basicamente um align self no center, salvar para a mensagem de erro, né, ficar ali alinhada no centro aqui, né, perto aqui dessa nossa do botão, no centro do botão login, né? Tô confundindo tudo aqui. Na função no sign up também, eu vou passar aqui um estilo style para receber um align self no center. Então, se eu venho aqui para a tela de criação de conta, né? E no caso aqui para criar conta, eu não vou ter um erro. Por exemplo, se eu preencher um nome aqui, vai ser só algum erro de servidor, né? Eu posso até parar aqui minha API
porque aí sim eu vou ter um erro aqui para criação de conta. Então vou passar aqui os dados aleatórios, vou apertar aqui em criar conta e o nosso create error, né, o estilo não funcionou. Eu salvei, ele não quis, ele simplesmente não quis, é align self, né, não é align items, align self center. E aí sim a mensagem create error vai ficar aqui no centro, beleza? Então basicamente é isso, né? Para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha deixado a ideia bem clara para vocês. E eu também deixo aí, né, como um desafio para vocês implementar um estilo aqui de controle de erro mais complexo, que não vem ao caso agora para a gente fazer na aplicação, mas caso você queira esteja interessado, eu deixo o desafio para você, e caso você precise de ajuda também, pode entrar em contato aí pelos comentários, beleza? Então eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.